A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa escola bíblica especial. Antes de qualquer coisa, já vai aí mandando esse link para os seus contatos, para os seus grupos, grupo da igreja, no WhatsApp, grupo da família, viu? Grupo da família, a audiência aumenta. E você ainda aproveita para evangelizar. Se você ainda não curtiu as nossas redes sociais, Promessistas Brasil, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal Promessistas Brasil, faça isso agora, imediatamente, enquanto toca a nossa vinheta. Você corre e já faz isso. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12. Estamos chegando aí ao final dessa série tão importante para a gente nesses três meses de estudo, em que caminhamos um pouco nessa rota que traz a igreja aos seus 90 anos do povo promessista. Então, hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que vai falar sobre os sinais de uma igreja avivada. Então, separa aí a sua Bíblia, a sua lição bíblica e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Graça e paz, tudo bem com vocês? Dá uma olhada que lugar sensacional que eu estou hoje. Eu fui convidado pelo pessoal da TV Viva a Promessa e vim aqui nesse espaço, aqui em Cosmópolis, para gravar algumas reflexões, algumas mensagens para o Promessas de Esperança. E agora eu te convido para a gente entrar aqui no prédio para você conhecer os estúdios da nossa querida IAP. Vamos lá? Pessoal, dá uma olhada. Aqui é o estúdio onde a gente tem gravado, onde a igreja tem gravado, escola bíblica, programas, uma série de coisas. Dá uma olhada como é que tá. A gente tem vários cenários e várias possibilidades aqui nesse estúdio e é aqui que a gente tem feito muitas coisas. Para isso, eu queria te convidar. Para quê? Para você ser amigo da missão. Entre no site amigodamissão.org, se cadastre e ajude, porque é dessas doações que a gente tem procurado equipar cada vez mais, cada vez melhor, para poder oferecer para vocês uma programação de qualidade e uma produção com boa imagem, bom som e conteúdos relevantes. Vem com a gente, Deus abençoe a cada um de vocês. Existe uma frase que está aí na nossa lição bíblica que ela é muito interessante. E ela diz assim: o avivamento é uma obra de Deus que abençoa a igreja neste sentido. Em qual sentido? Dando vida. Existe uma grande diferença entre ter a aparência de algo e ser algo. É assim que a gente olha, por exemplo, quando Cristo fala à igreja lá no Apocalipse. E ele diz, olha, tens a aparência de que estás viva, mas na verdade você está morta. Então, quando a gente fala de avivamento, está no centro disso essa ideia de vida, de vitalidade. E vitalidade está para além das aparências, está para além daquilo que a gente enxerga. Porque é possível existir uma igreja com boa aparência, com bom conteúdo bíblico, doutrinário, ter uma igreja com uma boa estrutura tecnológica, ou mesmo uma estrutura de pessoas, mas essa igreja não ser uma igreja viva. Então a nossa lição de hoje, a lição de número 12,
ela leva a gente a entender isso. Nós já observamos nessa série de lições algumas coisas. Já entendemos, por exemplo, quem é que produz o avivamento, já entendemos os vários momentos de avivamento que a história nos mostra, já entendemos um pouquinho do que é essa busca, essa disponibilidade para esse avivamento. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre quais os sinais de uma igreja avivada. Porque essa é uma pergunta natural. Ok, entendemos que Deus faz, entendemos o sentido do avivamento, entendemos tudo isso, mas pastor, como que eu identifico, como que eu sinalizo que a igreja, ou a igreja que eu estou, a igreja que eu vou, a igreja que eu pertenço, ela é uma igreja viva, ela é uma igreja avivada por Deus. E para nos ajudar a responder a esse dilema, a essas perguntas e a enxergar com a gente estes sinais, está conosco aqui hoje na nossa lição 12 a missionária Célia. Missionária Célia, é uma alegria incrível ter a senhora aqui. A senhora sabe que eu sempre convidei a senhora desde quando começamos a escola bíblica. A senhora não estava em São Paulo, né? Estava em Campo Grande, né? Mas hoje Deus abençoou que a senhora pudesse estar aqui com a gente. Para mim é uma alegria dupla, né? Por ter a senhora aqui prestigiando a nossa escola bíblica, mas também porque eu sou um ex-aluno, né, da senhora. Então eu experimentei um pouco do conhecimento da senhora enquanto aluno há muitos anos atrás. Talvez a senhora nem imaginasse, né, que Verdade. eu poderia, problemático do jeito que era, ser um pastor, né? Mas, missionária Célia, seja muito bem-vinda, que Jesus abençoe a senhora nesse momento, seja um tempo abençoador, e a senhora pode cumprimentar aí nossos irmãos e irmãs. Amém. Graça e paz, pastor Samuel, aos nossos ouvintes, que Deus continue dirigindo nossas vidas, nossa caminhada, né? Eu me sinto muito feliz mesmo, primeiro, por você ter feito esse convite. Eu realmente confirmo que já há bastante tempo que você já tinha entrado em contato comigo, né? Mas por conta da pandemia, a gente preferiu ficar na casa do filho, lá no Mato Grosso do Sul, mais afastado, né? Para ter um pouquinho mais de segurança, né? Proteção mesmo. Isso. E agora que eu retornei a São Paulo, e deu certo, né? Da gente agendar essa data, mas também tenho acompanhado o seu ministério, né? Já antes, desde quando você estava pastoreando lá o Parque Boa Esperança, o resultado, porque eu conheço aquele pessoal. A região ali. E o meu marido, ele foi pastor do Parque Boa Esperança, então eu conheço o povo lá, né? Verdade. E sempre as notícias eram muito boas. E isso me dá uma satisfação muito grande de ver alunos, né, que passaram pelos nossos ensinamentos, né, através da palavra, e produzindo frutos aí, Amém. né? O resultado disso. Amém. Então, assim, eu tenho muito orgulho santo, né? de vê-lo prosperar e nessa caminhada, que você continue. De fato, eu me lembro que quando eu estava pastoreando a IAP do Boa Esperança, a IAP do Boa, né? Me entregaram um histórico da igreja, e de fato no histórico da igreja estava o nome do esposo da senhora lá. Né? O Luiz Beltrán. Muito interessante isso, de fato os irmãos conheciam bem, contavam histórias, né? O pastor Monteiro contava histórias, então assim, é muito interessante. E aí isso também faz a gente olhar e perceber assim, como que é pequeno, né, esse mundo, né? Como Verdade. que Deus direciona as coisas de uma maneira que elas estão todas de alguma maneira interligadas, né? Verdade. Isso é muito interessante. A senhora agora está jubilada, né? Isso. Embora que eu continuo servindo a igreja naquilo que é preciso, quando me solicitam, né? Então eu estou sempre à disposição, né? Legal. Tenho colaborado bastante agora com a comissão teológica, né? Porque como eu tenho tempo, Sim. então o pastor Eleilton me passa as atividades, aquilo que precisa ser feito, aquilo que ele não consegue, né? Então vai passando e a gente
tem colaborado bastante. Mas a senhora também. serviu bastante, né? A senhora passou por várias igrejas, né? Eu fui até no exterior. Antes da gente... Irmãos, vocês têm uma paciência aqui, porque isso aqui é importante. Nós vamos entrar aqui na lição, você não vai perder aí os comentários brilhantes aqui da missionária Célia. Mas eu queria só contar uma situação que me veio aqui à mente. Quando eu entrei no ministério em 2012, eu fui pastorear uma igreja na cidade de Arujá, e lá nessa igreja, tinha uma mulher membro lá da igreja, e ela era uma médica, tal, tinha uma clínica, um centro clínico, e um dia eu fui visitá-la e eu queria saber como que ela chegou até a igreja e como que ela chegou até Arujá, né? E ela me contou uma história, né? Contou a história e uma história muito interessante, aliás, né? Ela disse que estava numa situação muito difícil e tal, e estava um dia lá, acho que na piscina do prédio, e o filho dela saiu correndo e entrou numa igreja. E ela foi lá desesperada para tentar pegar o filho, e toda assim, né, desconcertada e tal. E aí ela me contou que a pessoa que recebeu ela lá foi a senhora, né? E ela se rendeu a Cristo por causa desses episódios lá, acho que foi na igreja do Jabaquara, né? Bosque da Saúde. Bosque da Saúde. Na igreja do Bosque da Saúde. E eu tive o privilégio de pastorear ela durante uns 6 anos, eu pastoreei ela. Né? Então, e assim, é muito interessante porque ela passava por uma crise conjugal, né? Sim. Então, a gente ajudou, orientou, enfim. E aí, quando ela se mudou lá do bairro, eu pensei, agora vai ser difícil, né, ela seguir. De repente, encontro ela lá na igreja do Arujá. Falei, olha só como pastor, eu fiquei 6 anos lá. Foi plantada e deu o resultado. Eu fiquei 6 anos lá e durante os 6 anos eu a pastoreei lá. Então. Assim, demos sequência ali. Era uma pessoa muito, muito produtiva lá na nossa igreja. Né? É isso, meus irmãos. Esse é o 90 anos da Igreja Adventista da Promessa. Tem muita história, né? Eu sou pastor há 10, 11 anos, mas tem muita história, porque é muita coisa, Deus faz muita coisa e acontece muita coisa, né? Bom, mas vamos então à nossa lição bíblica, você que está aí ansioso, né? A missionária Célia, hoje nós vamos estudar então a lição 12, e ela está falando sobre os sinais, né, de uma igreja avivada, e na nossa primeira pergunta ela vai dizer o seguinte: como que a doutrina dos apóstolos está relacionada ao discipulado, né? E aí fica aqui já o primeiro sinal, né, de uma igreja avivada, que é essa ideia da doutrina, né? Então, como que essa doutrina está relacionada com o discipulado e o crescimento cristão? Isso. Atos, no capítulo 2, ele descreve ali, né, a descida do Espírito Santo, o derramar, né, as primeiras conversões, o sermão de Pedro, e dali a pouco a gente vê o resultado disso. Sabe, pastor, cada vez que eu leio Atos 2, de 42 a 47, assim, se a gente pudesse voltar ao tempo ou estar lá, voltar não, né, porque eu não vivi no período, mas estar nessa igreja, neste tempo, eu acho que seria bom demais, não é? Uma experiência interessante. Nossa, né? Porque o que o Lucas descreve, como eles viviam, né? Eles se reuniam todos os dias, era aquele prazer, aquela alegria de estarem juntos, de compartilhar as coisas, as necessidades, enfim, a gente vai estar falando mais adiante sobre isso. Mas era uma igreja tão feliz, tão saudável, que diz que as pessoas de fora olhavam e se sentiam atraídas e queriam fazer parte daquela igreja, né, daquele grupo. E aí, quando a gente pensa no momento histórico, eles estão sobre o jugo do Império Romano, né? Então, não é uma igreja livre, eles começam a ser perseguidos, então as reuniões são nas casas, então não existe o prédio físico, né? As reuniões eram feitas nos lares e o povo não deixava de ir. Eles tinham prazer, satisfação de estar ali, mas não era assim porque eu vou ver o meu irmão, meu amigo, vou bater um papo, aquela alegria da comunhão. E além disso, e aí
o primeiro sinal, né, que a gente encontra, que é eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que acontecia? Toda noite tinha estudo bíblico. E os apóstolos ministravam. E ministravam, quando a gente fala em doutrina, nós estamos falando da palavra de Deus como um todo, né? Porque antigamente as igrejas pentecostais definiam doutrina como o comprimento da saia, o comprimento do cabelo, né? E não é disso que a gente está falando. A doutrina antigamente era o dogma, né? Isso. As práticas e as demandas que aquela igreja tem. Isso. Né? E todos os princípios que a palavra de Deus contém, isso é doutrina. Isso é doutrina. Então, e eles perseveravam nisso. Então, eles tinham prazer em estudar a palavra e praticá-la, né? Porque refletia na sociedade, né? Se ficasse só ali na reunião, a gente não veria o reflexo na sociedade. Sim, né? sim. Então, como atraía a sociedade, eles ouviam, aprendiam e praticavam no seu dia a dia na comunidade onde eles Isso estavam. acabava influenciando a comunidade, né? A comunidade aqui é comunidade social, né? Não é simplesmente os irmãos da igreja, né? Exato. É a sociedade. A sociedade, como um todo, né? isso. A sociedade via diferença naquele povo, né? E havia um desejo das pessoas de quererem fazer parte daquele grupo. Tanto que a gente vê o crescimento, ele é muito rápido, né? Sim, sim. Em poucos anos tem muita gente nessa igreja. Em poucos anos fica incontável, né? Fica incontável. Exatamente. Agora, uma coisa que me chama a atenção, assim, talvez um detalhe que chama a atenção, é essa ideia de perseverar, né? Não é simplesmente, assim, sei lá, um estudo bíblico 7 semanas, 10 semanas e acabou. Estou formado, né? Isso. Essa ideia de perseverar parece que não só havia uma insistência de ensino, mas um desejo, né, de aprendizagem, né? Pastor, quando eu nasci, meus pais já eram da Igreja Adventista da Promessa, né? Aliás, eu sou neta do Manuel Caboclo, que foi o primeiro contato em São Paulo do pastor João Augusto, né? Quando ele vem lá de Pernambuco para São Paulo, meu avô congregava na mesma igreja Adventista do Sétimo Dia, lá em Caruaru, com a família do pastor João Augusto. Então, eles eram amigos antes de existir a nossa igreja. Muito interessante. E aí meu avô vem para São Paulo com a família. E quando o pastor João Augusto toma a decisão de vir a São Paulo, é o meu avô que faz essa ponte. Essa ponte. E a igreja começa em São Paulo a partir da casa do meu avô, né? Então, assim, eu respiro Bíblia, igreja, desde que eu nasci, né? Meu pai era muito dedicado ao estudo da palavra, né? Então... mas de vez em quando, e hoje eu estou com 68 anos de idade, então são 68 anos ouvindo, lendo, estudando a palavra de Deus. De vez em quando eu pego um texto e falo, peraí, parece que eu nunca li isso. Eu não tinha visto isso aqui, nossa, aquilo parece novo, né? Que o que a palavra diz, né? Que ela é viva, ela é viva, né? Ela se renova. Ela se renova dia a dia. Então, o perseverar é isso. Porque o texto bíblico, a Bíblia, não é um livro morto. Não é um livro que você lê 1, 2 vezes e pronto. Não tem necessidade de ler mais, porque você já captou tudo que precisava, né? Entender ali. A palavra de Deus, ela é viva. Então, assim, o perseverar no estudo tem que ser constante na nossa vida, né? E era o que esse povo fazia. Eles perseveravam. E olha, o estudo bíblico era diário. Não era uma reunião semanal. Uma vez por semana. Não, era diário. Diariamente eles estudavam a palavra de Deus. Uma outra observação que eu queria fazer, e aí a senhora me corrija se eu estiver equivocado, né? Mas isso daqui também não estava relacionado ao fato de ler a Bíblia ou estudar a Bíblia para encontrar lá os pontos, as divergências. Isso é um detalhe interessante, né? Existem pessoas que elas não estudam a Bíblia para
para que a Bíblia as estude, para que a Bíblia as transforme, né? Aí está procurando a vírgula, o acento, esse acento está errado, então, né? Então isso aqui não está relacionado a polêmicas que o texto possa ter, mas a um desejo mesmo de ser transformado por essa palavra, né? Faz sentido isso? E é isso mesmo, era o desejo do conhecimento de Deus, de se aproximar mais de Deus, de entender, né, o que Deus está planejando para nossas vidas e para a vida desse povo. Então, eles tinham sede da palavra. Não era realmente achar defeitos ou achar pontos polêmicos, não era isso. Era sede mesmo de conhecer a palavra de Deus. E isso faz a gente também pensar, e aí, meu irmão, minha irmã, você que é nosso aluno, né? Às vezes algumas pessoas perguntam assim... E sempre quando me perguntam isso, eu já acho que a pessoa está sendo soberba, né? Que ela diz assim, pastor, quantas vezes o senhor já leu a Bíblia? Né? Aí às vezes dá vontade, assim, não falo, é meu segredo, não te conto, né? Porque para algumas pessoas, ler a Bíblia é uma obrigação, e eu acho que é para todo cristão, de fato, ler a Bíblia. Mas para além de ler a Bíblia, ou de você ficar marcando, eu já li a Bíblia 5, 10, 100 vezes, eu acho que é um pouco essa ideia de você não só entender o texto, mas permitir a renovação desse texto transformar você, né? Exatamente. A senhora estava comentando, né, que às vezes a senhora lê e fala assim, meu Deus, mas como que eu nunca percebi isso? Isso gera uma crise em mim, eu tenho crise, porque eu falo assim, não acredito, como que isso aqui passou batido? Eu poderia ter lido isso lá em tal episódio, em tal situação, teria resolvido aquilo, meu Deus, mas é justamente isso, né? Dizem, né? Tem uma frase, né, que diz que quando a gente lê a Bíblia lê a gente, né? Então não tem como você ler a Bíblia e esse texto, o Espírito renovando esse texto no seu coração e você não ser de alguma forma impactado por ele, né? Exatamente. Por isso que é importante o estudo teórico, teológico, o aprofundamento, o conhecimento é fato. É extremamente importante na nossa vida. Mas se aquele texto não falar com a gente, não nos confrontar, não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. É só uma leitura, né? Exatamente. É só uma leitura. Bom, dando sequência então aqui aos sinais, a gente tem aqui também como um segundo sinal a comunhão, né? Nossa pergunta 2, ela diz, o que a comunhão de Atos 2,42 tem a ver com a justiça do reino e o serviço cristão? A comunhão, a palavra diz, né, ter tudo em comum. Né? Então, aquele povo se juntava e gostava de estar junto. Um se importava com o outro, cada um se colocava no lugar do outro, diante das situações, tanto eles festejavam os objetivos alcançados, as vitórias, né? Como também aquele que estava passando por uma luta, por uma dificuldade, cada um estendia o braço, a mão, o ombro, né, para que a pessoa pudesse ser amparada, acolhida naquele grupo, né? E eles chegavam ao ponto, pastor, diz o texto, era um tempo difícil, né, porque eles viviam sob o domínio do Império Romano, então, embora morassem dentro de Israel, eles estão em Jerusalém, mas Jerusalém, Israel, está sendo governada por Roma, né? Sim. Os romanos é que lideram e colocam impostos, colocam leis, regras, e o povo tem que se submeter àquele jugo, né? E eles tinham muitas dificuldades, principalmente na área financeira. Então, tinha pessoas com dificuldade até para comer. E aí, o que eles faziam? Aqueles que tinham mais posse abriam mão das suas propriedades, vendiam e repartiam aquilo que eles tinham com aqueles que tinham necessidade, que tinham menos. Então, assim, a forma de viverem, a forma como eles caminhavam juntos, eles eram extremamente unidos. Isso não significa que eles não tinham problema.
Não significa que todo mundo concordava com tudo, não era assim. A gente vai ver um pouquinho mais adiante. Em Atos a gente vê isso claramente, né? Tem lá no capítulo 6 já acontece lá uma crise lá. Tem sim problemas, mas o se importar com o outro era maior do que os problemas individuais. E aí fazia diferença. Fazia total diferença. Isso é extremamente importante, pastor. Nas igrejas que eu trabalhei, e eu vou usar como exemplo a última, porque é uma igreja, não sei se você já teve a oportunidade de ir lá, Vila Falque e Mauá. Não fui ainda. Vila Falque e Mauá, me convide para ir. Vamos falar, o pastor Jailton agora é pastor lá. Convide o pastor Samuel para ir pregar. E Mauá é uma cidade do Grande ABC, né? Faz parte ali daquela região ali de São Paulo. Não é uma cidade tão grande e as pessoas que congregam ali na igreja de Mauá, acho que 90%, talvez até mais, moram dentro da cidade. Então, quando eu cheguei lá, eu tive uma conversa com a liderança e eu disse para eles, vocês conhecem os vizinhos, as pessoas? Será que as pessoas sabem da gente, quem nós somos? Será que eles se interessam, se importam? E fui conversando assim com eles e eles começaram já havia, é claro, né, amizade com algumas pessoas, mas aí começaram a se preocupar mesmo de ir pelo bairro. E nós fizemos vários trabalhos evangelísticos dessa forma, né, convidando as pessoas, se identificando, que nem no Dia das Mães, no Dia da Mulher. No Dia da Mulher, as meninas saíram com uma rosa, com um bombom, batendo de porta em porta. Olha, nós somos da igreja ali. Se você quiser fazer uma visita para a gente, vai. Porque a igreja, ela precisa ser conhecida onde ela está. E as pessoas ao redor precisam olhar e falar, puxa, aquele povo é bacana, né? Olha, eu quero fazer parte daquele grupo. Olha, acho que ali acho que seria uma igreja que eu ficaria, né? Então, assim, a comunhão, ela promove isso, né? A unidade, a maneira de pensar, de trabalhar juntos, né? E Mauá é uma igreja que você fala assim, vamos fazer um trabalho pelos jovens. Aí eles chamam as mulheres, chamam os mais velhos. No final, a igreja toda é envolvida, né? Legal. Os jovens lideram, mas a igreja toda está trabalhando. Legal. Lotam a igreja e fazem eventos e trabalhos, né, que realmente mexem com a sociedade. Essa frase, né, tinham tudo em comum, né? Ela faz sentido na prática. Né? Não tem como ser intelectualmente compreensível, na prática, né? Tudo em comum é na prática. Né? Exatamente. Então, aí é um conselho, né? Faça a sua igreja conhecida no bairro onde ela está. Né? Tem um negócio interessante também que eu sempre dizia, né, na igreja. Às vezes as pessoas chegavam para mim, pastor, eu vou mudar de igreja, tal. Meu Deus, mas eu estou chegando aqui agora, o que está acontecendo? Não gostou de mim, né? A gente fica, não, pastor, não é que aqui nessa igreja, pastor, todo mundo se mete na vida de todo mundo, e não sei o quê, você, rapaz, não, eu entendo você, né? Você vai para qual igreja? Estou escolhendo, né? Fala, eu tenho uma dica para você, tem uma igreja boa, para que ninguém se mete na vida de ninguém, cara. É mesmo, pastor? É lá no cemitério. Porque quando a gente fala de comunhão, é justamente isso, né? Eu sempre afirmei isso na igreja, as pessoas que foram pastoreadas por mim sabem disso, eu sempre disse, na igreja todo mundo se mete na vida de todo mundo. Porque é uma família. Não tem como você fugir disso, né? Você está fazendo uma bobagem, vai ter gente que vai se meter na sua vida. Você está passando uma necessidade, vai ter gente que vai se meter na sua vida. Eu não estou passando necessidade, não estou fazendo bobagem, mas eu tenho condição de ajudar. Vai ter gente que vai... Então, assim, eu acho que a ideia da comunhão é isso, né? É isso. Não, aqui é o seguinte, todo mundo mexe com todo mundo cuida do filho de todo mundo, da filha de todo mundo, é assim. É o se importar com o outro, é se colocar no lugar do outro. Porque se eu não tiver essa empatia,
eu não tenho comunhão. Eu posso até estar lá no grupo, mas eu não tenho comunhão. Sim, então, eu preciso ter empatia. Exatamente. E na empatia, às vezes, a gente dá palpite na vida do outro. Não tem jeito. Porque esse é o centro da empatia, né? É se importar. Ó, meu irmão, minha irmã, se você já falou essa frase, não aguento mais essa igreja, porque aqui todo mundo se mete na vida de todo mundo, você precisa rever seus conceitos, viu? Porque o lugar onde ninguém se mete na vida de ninguém, tá todo mundo morto, né? Não tem vida mais, porque a vida, ela impõe... Eu sempre brinco, assim, que eu acho muito interessante, né? Como que os pais de Jesus perderam Jesus por 3 dias? Então... Alguém estava se metendo ali a cuidar do menino, porque não é possível, né? Havia uma certa confiança para aquilo. Então, assim, eu acho que a comunidade é isso, né? A comunidade é essa preocupação, né? Será que todo mundo aqui está bem? Será que alguém está precisando de alguma coisa? Aí, só dando um outro pitaco, né? Uma outra coisa que eu me lembro também era a ideia de... Às vezes a pessoa passava necessidade, estava passando necessidade na igreja, e às vezes doente, né? E aí, o povo gosta de falar com o pastor, né? Gosta de falar com o pastor, né? O pastor não me doente, o pastor não me visitou e tal. Aí hoje eu pergunto assim, você falou pro pastor que você estava doente? Não falei não, porque... Não, mas espera aí. Você precisa dizer que você não está bem. Você precisa dizer que você está passando necessidade. Então, eu acho que esse aqui é o contrário dessa ideia de todo mundo se mete na vida de todo mundo, né? Que é quando as pessoas dizem assim, não vou contar para ninguém porque esse problema é meu, não interessa a ninguém. Pois é, vai sofrer sozinho. Né? E depois fica reclamando que o povo, que as pessoas não ajudaram, mas elas simplesmente não sabiam. Né? Faz sentido isso, né? Com certeza. Bom, o terceiro sinal aqui, missionária Célia, é a celebração, né? Então, meu querido, nós já vimos aqui o primeiro sinal, a doutrina, perseveravam. Nós vimos o segundo sinal, que é a comunhão, né? Então eles tinham tudo em comum, eles perseveravam nessa comunhão. E agora o terceiro sinal, que vai falar sobre a celebração. O que significa dizer que os discípulos perseveravam no partir do pão? Qual a importância da celebração nos ajuntamentos do povo de Deus? Eles celebravam Deus, né? Celebravam Cristo. Então, era aquele momento que cultuavam a Deus, né? E o Lucas diz assim, que a igreja perseverava de comum acordo todos os dias no templo. Eles ainda tinham o hábito, né? O templo ainda está em pé. Eles iam no templo e partiam pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. É o versículo 46. Esse partir o pão é também uma referência à celebração da Santa Ceia, né? Então, eles celebravam, né, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, né, o significado daquilo. Então, celebravam Deus juntos, né? Então, essa comunhão, essa perseverança dentro da palavra de Deus gerava neles essa sede de conhecer a Deus e celebrá-lo, né, ali naquele momento de ajuntamento, crescendo no conhecimento, na graça de Deus. Então faziam isso, e segundo Lucas, eles faziam isso diariamente. Então eles cultuavam a Deus todos os dias. Né? E aqui, se a gente fosse fazer uma contextualização, isso aqui é aquele envolvimento mesmo de culto, seria de culto, de ajuntamento. Aqui, pelo menos passa a ideia de que era um culto, uma celebração empolgante, né? Inspiradora, né? A ponto de a pessoa passar e falar, nossa, o que é aquilo ali? O que ser atraído, né, por aquele movimento, né? Aquele povo ali feliz, né? Mesmo diante de tantas provações, perseguições,
eles exalavam alegria, né? Então, as pessoas viam isso, eles refletiam isso, né? O prazer, a alegria de estar na presença de Deus, né? Aliás, isso funciona até como um exercício, né? Porque eu até, acho que semana passada na igreja eu até brinquei com isso, né? A pessoa tem Cristo na vida, Cristo mudou a vida dela, Cristo tirou ela das trevas, colocou ela lá na luz. Aí ela vai cantar, a alegria está no coração na igreja e parece que ela está morta, né? A alegria está, né? Então, parece que para eles não era assim, né? Eles tinham uma alegria interior, mas ela exalava de maneira exterior. Assim, eles cantavam, eles viviam de fato aquilo que eles eram agora em Cristo, né? Essa alegria, né? Tudo que a gente faz por obrigação, para Deus, não tem valor nenhum. Então, assim, para eu ler a palavra de Deus e sentir prazer na leitura, ser confrontada pela palavra, eu preciso desejar. Eu não tenho que fazer por obrigação. Não, eu tenho que ler a Bíblia diariamente, então vou fazer aquilo porque faz parte da minha rotina, tá? É bom a gente estabelecer uma rotina porque você cria o hábito, sim, né? Sim. É importante. Mas eu não posso fazer apenas por hábito. Eu preciso fazer porque me dá prazer. Aquele povo, eles iam nas casas, no templo e nas casas, por prazer. Eles queriam estar juntos, né? Eles queriam celebrar a Deus. Eles queriam ouvir a palavra de Deus. Eles queriam estar ali naquele lugar. Não era, ninguém obrigava ninguém a ir, né? Ao contrário, se eles sofriam perseguições, era melhor ficar em casa, né? Sim. Mas eles não ficavam. Diariamente eles se reuniam porque tinham prazer de estar na presença de Deus. Corriam o risco pela alegria, né? Pela alegria. Eu me lembro uma vez fui pregar numa igreja e eu estava vendo um grupo de louvor cantando, e aquele grupo de louvor, eles cantavam tão empolgados, mas tão empolgados que qualquer pessoa que tivesse entrado ali, meio morna, ela reavivava. E aí eu me lembro um dia que eu fiquei prestando atenção em um por um. Eram umas 8, 10 pessoas cantando, um por um, assim, um por um. Os instrumentistas. E eu comecei a olhar, esse aqui não está obrigado. Esse aqui não está aqui porque está obrigado. Não, esse aqui não veio porque o nome está no boletim, não. Esse aqui veio porque ele realmente acredita nisso aí. Ele está cantando isso aí acreditando. E ele está dizendo isso acreditando nisso aí. E, assim, para mim, pessoalmente, quando eu olho isso, faz muita diferença, né? Porque com certeza. Parece que puxa para cima. Imagina, você pregar depois disso, meu Deus do céu, é uma bênção, porque você já entra assim a 120, né? Eu sempre disse nas igrejas onde eu trabalhei para o grupo de louvor que 50% do sucesso do culto dependia deles. Então, primeiro, eles tinham que ter uma vida consagrada, eles tinham que orar junto, eles tinham que ensaiar para realmente fazer uma apresentação importante, porque eles estavam ali promovendo o louvor e a adoração a Deus. Então, fazer com excelência, né? Exatamente, por excelência. E eu sempre disse isso para eles, que 50% do sucesso entre aspas, né? Da gente ver o agir de Deus no povo, na congregação, dependiam deles, porque se o louvor for bom, né, as pessoas sentirem a presença de Deus, sentirem o agir do Espírito Santo, quando você pega a palavra, é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Então, E o resultado a gente vê no término, né? Quando exato. Você faz o apelo, o chamado, né? O convite, você vê o resultado na igreja, na congregação. Eu sempre acho que a celebração, né? O culto, ele é uma constante, né? Ele faz isso, né? E é muito interessante, assim, quando a gente estuda essa questão do culto, né? Então, assim, todo mundo, quando chega na igreja, isso vale até como um exercício. Todo mundo chega na igreja com algum peso nas costas, né? É algum peso. A semana foi difícil, o pneu do carro furou quando estava vindo para a igreja. Então, todo mundo chega preocupado de alguma forma.
né? E aí eu até brincava mais sério, né? A gente inverteu a ordem, né? A gente no culto lá na igreja, enquanto eu estava pastoreando, a intercessão era no começo, não era no fim. Então a gente intercedia no começo. Então o começo do culto é para essas cargas sair das costas. Você tem que entender que você chegou aqui para celebrar Cristo e nós vamos celebrar na sequência, mas esse peso aí vai te impedir de avançar. E a gente fazia ali 10 minutos de oração, 8, às vezes passava um pouquinho, e depois o grupo entrava cantando, né? E eu sempre dizia assim para o grupo de louvor, olha, é em cima, vocês entram em cima. Entendeu? Porque assim, como nós já estamos começando intercedendo, você não precisa fazer o louvor fazer aquela... Não, irmão, é assim, é o seguinte, então vamos celebrar Jesus. O louvor já tocou 3, 4 e entrou. Entendeu? Não precisa pregar, não precisa fazer nada, é direto, né? E aí eu percebia que na verdade, assim, um chamamento mesmo, né? Irmão, você entrou aqui com esse peso, nós já oramos. Você está preocupado que seu pai está internado, nós já oramos. Agora é o momento de você celebrar Jesus, celebrar aquele que te salvou. Então, segura isso aqui. E o final não era mais a intercessão, o final era o desafio. A pregação está falando de perdão, então no final, irmão, quem precisa perdoar? Pega aí seu telefone, vai ligar, vai mandar mensagem. E aí você observa que ele vai numa crescente, aí ele faz assim, né? Ele assenta, que é para a pessoa ir para a semana, para ir para o trabalho, enfim, para o seu dia a dia, né? Mas a alegria de estar presente, se faltar, nenhum culto é bom. Verdade. Nenhum culto é bom. Se você... E isso vale, meu irmão, minha irmã, você que está estudando com a gente. Se você foi à igreja, né? Eu sempre digo assim, vai à igreja obrigado mesmo. Já vai obrigado. Já para não dar problema, você já vai obrigado. Mas você tem que saber que quando você vai obrigado, a alegria, essa satisfação de estar à presença de Cristo, ela não provoca esse alumbramento, essa expectativa de que algo de Deus vai acontecer, de algo sobrenatural vai acontecer. Porque, missionária Célia, tem muito isso, né? O culto, ele é um exercício organizacional, né? Você organiza quantas músicas canta, que hora começa, a hora da oração, a pregação tem tópicos, tem começo, tem meio, tem fim. Mas, ao mesmo tempo, o culto, ele é um momento de encontro sagrado, digamos, né? Acontecem coisas que estão para além da organização humana, para além da capacidade humana, né? E essa expectativa de que, assim, Deus vai fazer alguma coisa aqui, né? Deus vai fazer alguma coisa aqui. Não pode faltar, né? É verdade. É extremamente importante isso, né? O culto tem que ser organizado? Tem. Ele precisa ser planejado, como você estabeleceu, né? Então, e como é para Deus, a gente precisa fazer com excelência. Então, assim, a gente tem que preocupar com som, com iluminação, com que as pessoas estejam confortáveis na nave, enfim. A gente tem que pensar em todos os detalhes, né? A sequência do culto, o tempo dele, né? Para que as pessoas não se cansem tanto. Mas, se não tiver o agir de Deus, essa alegria que o Espírito Santo promove, né, na gente e na congregação de uma forma geral, a gente simplesmente fez um trabalho bonito, só. Só ficou organizado. Só ficou organizado, mais nada. Mais né? nada. Então, é essencial, né, que a gente sinta esse prazer, essa alegria de estar ali celebrando a presença do nosso Deus. Amém. Bom, vamos então ao nosso último sinal, que é a devoção, né? Comente sobre a devoção dos discípulos de Jesus como sinal do avivamento pelo Espírito de Deus. Olha só, dá para a gente viver sem oração? Eu acredito que não. Porque é na oração que a gente conversa com Deus, né? Não tem como ser crente sem oração. Sem oração, não dá. E a igreja que não ora, como que Deus ele vai se manifestar ali, se a igreja está fazendo só na horizontal, né? De um para outro. A gente precisa desse relacionamento, né?
na vertical, com o nosso Pai, com o nosso Deus. E a oração, ela é fundamental. Então, na oração, tanto eu expresso a minha gratidão pela salvação, na oração eu expresso o amor que eu sinto por Deus, aquele amor que foi derramado no meu coração, que o próprio Espírito de Deus produz na gente, né? Então, através da oração, eu, como um ser humano, tenho como expressar tudo aquilo, né, que eu sinto pelo meu Deus, né? Por aquele Cristo que deu sua vida lá na cruz do Calvário, para que eu tivesse vida, para que eu sentisse essa alegria, esse prazer de estar ali na casa do Senhor. E através da oração, as vidas elas são alcançadas, as vidas são tocadas, né? A gente ora e Deus vai agindo. Então, como você utilizou o exemplo um pouquinho atrás, né, de que iniciava o culto orando para que as cargas da semana fossem tiradas. Sim. Muitas vezes a gente chega no dia do culto cansados, né? A semana foi cansativa, foi estressante, foi... Então, assim, você vai para a igreja, os ombros até duros, né? Do estresse. Está tenso. Está tenso, né? Da semana que a gente teve. Quando a gente começa a falar com Deus e que a gente entra naquele clima, né, de devoção, de adoração, de celebração, aquilo vai saindo, né? Você vai sendo revigorado, né? Parece que as tuas energias elas voltam, você tem um novo ânimo, né? E tudo isso acontece a partir da oração. E a oração também é a forma que a gente tem para ajudar uns aos outros. Então, eu tenho um problema, não sei como lidar com ele, mas se eu tiver pessoas junto comigo orando, né? Então, colocando diante de Deus aquela situação, então, eu me sinto segura, né? De que, puxa vida, o pastor Samuel está se importando comigo, ele está, olha, levantando de madrugada para orar pelo meu problema. Eu tenho como costume, nas igrejas onde eu trabalhei, assim, quando famílias estão atravessando lutas, dificuldades, da gente marcar um horário para estar orando junto e orar pelo telefone, muitas vezes, né? Sim. Às vezes não dá para estar lá na casa da pessoa e a gente ora por telefone, marca o horário, reúne a família, põe aí no Viva Voz e vamos orar juntos. Então, assim, a importância da oração na comunidade. E essa igreja, ela perseverava na oração, né? Então, os problemas eram trazidos ali e aquela comunidade colocava tudo diante de Deus, né? E Deus agia poderosamente. A gente vê que os sinais, né, dos dons do Espírito que foram prometidos se manifestavam ali, então curas aconteciam, milagres aconteciam, fazia toda a diferença a vida de oração daquele povo naquela igreja. O interessante é que, assim, durante toda essa série de lições, a gente falando sobre avivamento, mas em todos os episódios de avivamento, a oração, parece que ela é o fósforo, né? É o fósforo, mesmo. É o fósforo que faz aquilo pegar, incendeia. É verdade. E é impressionante como que, uma vez uma irmã falou isso para mim, né? Pastor, eu estava angustiada, uma angústia, um desespero, e eu já tinha deitado, levantado, não conseguia dormir, E aí, quando eu percebi que eu não tinha mais nenhum outro recurso, né? Eu até brinquei com ela, falei, graças a Deus, né? Porque pelo menos no final de tudo você lembrou, eu posso orar, né? Graças a Deus. Ela falou assim, eu dobrei o joelho no pé da minha cama e eu orei. E ela falou assim, olha, é impressionante, eu levantei dessa oração e eu dormi, né? Uma outra pessoa me contou um testemunho semelhante, foi assaltada. Minha amiga, ela foi assaltada, e um assalto assim muito traumático, e aí levaram o carro, deixaram eles trancados em casa, levaram o carro e aquela coisa toda, e aí aquela angústia, aquele peso, e ela contou para mim que ela falou assim, eu ajoelhei e fiz uma oração, falei, Senhor, eu preciso dormir,
quero saber do carro, não quero saber das coisas que levou. Senhor, eu preciso dormir, eu preciso deitar nessa cama e dormir. Eu não posso ficar com essa amargura, com essa angústia e tal. Deitou na cama, dormiu. Né? Aí no dia acordou com a polícia ligando, achamos o carro aqui e tal. Então, assim, é muito interessante e difícil de explicar, venhamos e convenhamos, difícil de explicar como que um ato, uma atitude que parece ser tão simples pode produzir resultados tão profundos como é a oração. Né? A oração é fundamental na nossa vida. Né? A gente não tem vida sem oração. Nós precisamos ter uma vida de oração na presença de Deus. É o oxigênio do crente. Né? É o oxigênio, é verdade. É verdade. Meu querido irmão, minha querida irmã, e aí, como é que está a sua vida de oração, hein? A gente precisa sempre fazer esse policiamento, né? Essa investigação, né, da nossa vida, porque às vezes nós entramos na rotina e a gente fica tão rotineiro que a gente perde um pouco dessas expectativas daquilo que Deus pode fazer através de um algo tão simples que é a oração, né? Então, como é que está a sua vida aí de oração? Bom, estamos chegando ao final da nossa lição bíblica, né? Passamos aqui por esses 4 sinais de uma igreja avivada, mas, missionária Célia, eu queria que a senhora desse uma palavra pastoral agora, pensando que talvez, assim, assistindo a gente ou assistindo em algum momento, existe uma pessoa que esteja atravessando um momento da vida, sua vida de comunidade, de igreja, que não brilha mais, né? Não tem mais essa vitalidade, talvez esteja triste, chateada, né, com a comunidade. Mas a gente observou aqui que há um sopro do Espírito que renova, né? E esse renovo é também para a comunidade como um todo, né? Então eu queria que a senhora desse uma palavra para essa pessoa, de como que ela pode voltar a viver na sua vida esses sinais, voltar a ter essa vitalidade, voltar a ter essa expectativa na vida comunitária da sua igreja local, enfim. Sabe, pastor, como resultado da pandemia, muitas pessoas não regressaram a congregar, né? Isso é um fenômeno, sim. E isso está acontecendo de uma forma geral. No mundo inteiro. No mundo inteiro, em todas as denominações, porque as pessoas acabam se acomodando ficando em casa, né? Por isso que a Bíblia diz que nós devemos congregar. Porque um galinho queimando sozinho, ele pode até produzir ali uma chaminha ali. Mas ele se apaga. Mas se tiver juntos, o que vai acontecer? Vai incendiar, né? Então, a importância da gente congregar. Então, se de repente você é uma dessas pessoas que acabou se acomodando em casa, assistindo o culto pela TV ou pelo YouTube, né? Mas, de repente, está sentindo esse vazio. Eu quero te dizer uma coisa, você precisa congregar. Na congregação, a gente encontra a comunhão, a gente encontra esses sinais da igreja avivada. Para que a igreja ela seja avivada, ela precisa possuir esses sinais que a gente mencionou, que é o estudo da palavra de Deus, a comunhão, de estarmos juntos, né? A celebração, eu celebro Deus junto com outras pessoas. Eu posso celebrar sozinha na minha casa, mas a importância de eu estar lá junto. Então, participando do louvor, participando da adoração, participando daquele tempo de oração, ouvindo a palavra, entendendo, sendo confrontada, né, pela palavra de Deus ali. Então, a importância da gente congregar, não deixar de congregar. E o resultado disso, gente, é que outras pessoas acabam sendo atingidas por isso, porque se eu vou à igreja e a igreja está passando por um momento especial de avivamento e produz essa alegria, esse prazer, essa satisfação, eu levo isso para casa.
Então, aí no meu dia a dia, lá no trabalho, lá na escola, lá com os meus vizinhos, lá no comércio, no banco, aonde eu for, eu estarei contagiando as pessoas ao meu redor, né? Então, as pessoas serão contagiadas pela minha alegria, pelo meu prazer, que só o Espírito Santo de Deus produz em cada pessoa. Então, a importância da gente viver essa vida de igreja, né? Essa vida de comunhão, de adoração, unidos, juntos, né? A importância disso. E isso vai refletir na sociedade e, como resultado, quando alguém te perguntar, puxa, mas temos tantos problemas, né? O mundo enfrenta uma pandemia que gerou desemprego, tantas enfermidades, tanta gente sendo hospitalizada, enfim, né? Tantas lutas que a gente tem enfrentado durante e agora já passando, né? Eu creio, tenho fé em Deus, sim, esperança, que estamos caminhando para o final, né? de tudo isso. Mas você continua feliz. Essa alegria, ela é contagiante. E as pessoas vão te perguntar. Aí é a oportunidade que você tem de falar, olha, o Cristo que eu sirvo cuidou da minha vida, me guardou, está comigo no meu dia a dia, eu tenho prazer, eu tenho alegria, porque Ele me salvou, Ele faz a diferença na minha vida. E aí é a oportunidade de você convidar a pessoa a participar ali da igreja, na congregação, né? Então, a importância, meu querido, minha querida, aqueles que estão nos vendo e ouvindo neste momento, né? De congregar, de fazer parte desta família de Deus, né? A importância de você estar lá na igreja, celebrando Deus, encontrando os seus irmãos, se importando com os seus irmãos, com o próximo, né? Tendo essa empatia e nesse ajuntamento, quando ele é feito de coração, com alegria, o Espírito Santo de Deus se manifesta. Amém. E a gente vê o resultado na vida do povo, né? Na vida Glória da a Deus igreja. por isso, graças a Deus. Missionário, pode orar para a gente? Vamos orar, sim. Pai querido, nós te adoramos, Senhor. Como o Senhor é maravilhoso, Pai. Nós não temos palavras para descrever a alegria que sentimos, o prazer que temos de te conhecer, de fazer parte da tua família. Muito obrigada, meu Deus, por esse tempo que o Senhor nos proporciona, por esse tempo estudando a tua palavra, refletindo acerca do comportamento dos nossos irmãos lá no primeiro século, no início da igreja, e que a gente possa repetir, né? Olhar e entender tudo aquilo que eles praticavam e praticar na nossa vida, no nosso dia a dia, e assim sermos cheios da tua presença. Pai querido, nós clamamos, ó Pai, que o avivamento continue sobre a tua igreja, porque o avivamento ele produz vida. E a tua igreja é uma igreja viva, ela não é uma igreja morta. E ela precisa do agir do Espírito Santo de Deus para continuar aqui anunciando a tua palavra àqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda não tiveram esse encontro que promove essa transformação de vida que nós tivemos a experiência, meu Deus. Que nós possamos ser avivados através da tua palavra, através da comunhão, através do nosso culto, através das nossas orações, e que tudo isso reflita na sociedade onde nós estamos, e assim tenhamos a oportunidade de proclamar a salvação àqueles que ainda não foram alcançados. Amém. Obrigada, Senhor, pela vida do pastor Samuel, por essa dedicação, Pai, que ele tem, e que o Senhor continue direcionando os seus passos, como tem feito até aqui, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre a vida do teu povo de uma forma geral. Nós oramos a Ti muito agradecidos, Pai, por esse tempo que o Senhor nos proporcionou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Missionária Célia, muito obrigado mais uma vez, foi uma alegria. Amém. Espero que tenha várias oportunidades da senhora estar com a gente.
Meu irmão, minha irmã, chegamos ao fim do nosso estudo e eu quero lembrar você aqui, ó, o QR Code, eu não sei se está desse lado ou desse, então eu vou fazer assim. Olha aqui, ó, o QR Code dos Amigos da Missão. Se você ainda não é um amigo da missão, aponte seu celular para o QR Code ou entre no site que está aqui na descrição desse vídeo, veja como você pode participar e ser também alguém que contribui para que todos esses conteúdos sejam produzidos e abençoe muitas pessoas. Lembro você também, se você ainda não adquiriu a sua nova lição bíblica, nós vamos entrar numa nova série de lições. Se você ainda não adquiriu, entra lá no site da Editora Promessa e providencia a sua lição bíblica, porque nós estamos chegando agora na reta final aqui dessa nossa série e a partir do mês de abril nós começamos uma nova série de lições. Então, que Jesus abençoe sua vida, que Jesus abençoe grandemente você, que você tenha um bom restante de semana, um bom estudo de sábado e que Jesus Cristo seja não só o Senhor da sua vida, mas também o sustentador da sua vida. Ok? Boa noite, bom dia, boa semana e bons estudos.